Hola, hola. Buenas tardes en algunos lugares, buenas noches en otros lugares. Mi nombre, para las personas que no me conocen, es Janice Pereira. Yo soy maestra orgullosamente hace 34 años. Soy magíster en educación, soy normalista también con mucho orgullo y soy experta en didácticas socioconstructivistas. Soy la fundadora de esta página, la directora pedagógica de esta página y hoy vengo aquí para hablar con ustedes sobre las metodologías de alfabetización y de una propuesta de invitación sin silabeo, sin mamemimomu. Este es nuestro tema en el día de hoy. Espero que puedas participar en los comentarios. Dígame de dónde me estás saludando, de cuál país de América Latina, de cuál pueblo, de cuál ciudad me estás viendo. Es un placer y un honor para mí tenerte aquí y tener a todos los países de América Latina en Faro de la Didáctica. Es un placer tenerte aquí y hoy tenemos un tema muy importante que es el tema de la alfabetización. Hace siglos, nosotros utilizamos la misma metodología de alfabetización, que es la metodología del silabeo, de armar sílabas y formar palabras con sílabas. Yo también ya fui tradicional, quero hacer essa advertência para ustedes, eu já fui tradicional, eu também já ensinei com silabeo, pero em minha trajetória sentia muitas insatisfações, muitas inconsistências e empecé a buscar outras maneiras de trabalhar e terminei encontrando então a teoria socioconstructivista, la qual estudio há mais de 20 anos e sou enamorada de verdade de los processos, tanto de enseñança como de aprendizagem, que podemos vislumbrar desde uma perspectiva socioconstructivista e é isso o que vamos falar aqui hoje. Então, primeiro isso, não? Hacer essa aclaração, eu também já fui tradicional. ¿Por quê? Porque era lo único que conocíamos, parecía pues lo más obvio, hasta porque todo el código alfabético está organizado así. Las consonantes se unen con las vocales, forman las sílabas forman las palabras forman las oraciones forman los textos y así nosotros aprendimos que se debe enseñar a leer y a escribir. Pero lo que vengo a decir hoy para ustedes es algo muy diferente, de verdad, muy diferente. Entonces te invito a abrir la mente para poder entender o por lo menos vislumbrar, tener una visión global de lo que te voy a proponer, de lo que te voy a hablar aquí en el día de hoy. ¿Ok? Bueno, nosotros tenemos varias metodologías de alfabetización. Una cosa son las teorías, otra cosa son las metodologías. Teorias sobre o aprendizagem, existem 4 teorias básicas. E debaixo de cada uma dessas teorias há um montão de outras microteorias. As 4 teorias são o inatismo, o empirismo, o construtivismo e o socioconstructivismo. E já de uma vez les digo que é um perjuízo que nosotros hagamos mezclas dessas teorias, porque cada teoria tem uns fundamentos que a vezes são contrários a las demás. Sendo assim, a mezcla de teorias debilita nossa didáctica, nos hace tirar para todos os lados sem um caminho determinado, onde nós sabemos o que vai passar, onde temos um domínio deste caminho. Lo que vengo a proponer é justamente esse caminho. Pero antes quisiera hablar de cuáles son los métodos de alfabetización más utilizados, los que más
são populares dentro de nossas práticas, não? O método sintético trabalha com o foco principal em la sílaba, que é o método del silabeo. Então, se aprende uma letra M com A, ma, me, mi, mo, mu. Essa é a família, está centrada já em la sílaba. E é diferente do método fonético. Muita gente diz, eu utilizo o método sintético fonético. Qual de los dois, sintético ou fonético? O método fonético parte do sonido de la letra, que é diferente. Parece ser igual ao sintético, pero não é. Porque vai trabalhar desde o sonido. É muito comum que o método fonético não ensine os nomes de las letras, sino que ensina como suena. Então, la ma con a, ma, la ma con e, me, la ma. Então, não se diz o nome de la letra, porque como os niños têm que centrar-se no sonido, algumas pessoas argumentam que trabalhar o nome de la letra perjudicaria la interiorização de los sonidos, ok? O outro método, terceiro método que quero abordar aqui como os três mais comuns, é o método global também. O método global parte de um texto. Desse texto destaca uma palavra generadora, uma palavra, todos estes métodos eu já utilizei. Destaca uma palavra generadora, pero esta palavra generadora também é partida em sílabas. E a partir dessas sílabas se construem novas palavras, novas sílabas e assim sucessivamente. Pero lo que quero chamar a atenção é que os três métodos estão centrados em la composição de la sílaba, por uma via ou por outra via. Os três métodos estão centrados em la sílaba. O que significa isto? Significa que estamos tomando o código alfabético, e estamos seguindo a estruturação deste código. Muitas pessoas pensarão ou dirão, pero não é assim? Óbvio, temos que ensinar esse código, temos que fragmentar esse código para que o niño pueda entender o código. Parece lógico, certo? Parece muito lógico. Óbvio, mame, mimomu, pape, pipopu, assim são as palavras. Pero eu vou fazer aqui um questionamento. Vamos a pensar um pouquinho. E como foi que a humanidade, as primeiras pessoas que escreveram, como é que escreveram se não havia um código? Esse código foi construído por la humanidade. Tanto que o processo todo começou com os dibujos em las cavernas, os símbolos. Assim começou a escritura, não com um código, porque o código foi construído por la humanidade. Então, eu sei que é um pouquinho complexo, pero trata de imaginar uma pessoa que não sabe escrever, pero que se inventa em sua comunidade um código para poder representar. Ou seja, a humanidade não necessitou mame, mimomu, pape, pipopu para aprender. E tampouco um niño de nosso tempo digital, um niño que está imerso em um mundo lector e escritor, este niño não tem que decodificar. Esse niño tem um processo em sua cabeça, um processo de construção,
um processo de reinventar o código. Porque isso é lo humano. Isso é lo que está dentro de nós. Esse é nosso ímpeto, nosso impulso humano. Construir, conhecer, inventar. Mire cada dia novas tecnologias, novos inventos, novas enseñanças, novos conhecimentos. Antes pensávamos que a Terra era o centro do universo, agora já sabemos. Depois pensamos que era o Sol. Hoje sabemos que o Sol é uma das bilhões, trilhões de estrelas que existem no universo. Então, diariamente há conhecimentos novos. O ser humano de natureza é esta pessoa que construye, que reinventa. E niño, muito mais. ¿A dónde quero chegar? Muita gente diz, ai, não, pero não está dizendo muito. Les voy a dizer agora. La razão del desinterés de los niños, la monotonia que se genera muitas vezes no processo de enseñança e aprendizagem de la lectura e escritura, porque é sempre lo mismo de lo mismo, la sílaba, las palabras, repite, haga não sei quê, llene la plana, uma, duas sílabas, e o niño está rolando aí, não está entendendo. Todo o processo de desmotivação que nós vivimos hoje em dia, que são muitíssimas as maestras que me fazem esse tipo de comentário. Ai, os niños não querem aprender, os niños estão desmotivados, os niños não têm atenção. Ai, eu não me logro fazer entender, os niños não me compreendem, parece que estão aburridos, não me escutam, não me põem cuidado, não querem fazer as tarefas. Todo isto eu eliminei de meu salão de classes e les digo sem nenhum temor, com a metodologia que respeita esse ser humano pensante, que respeita este niño, este jovem ou adulto, porque não é só para niños que estou falando, para qualquer pessoa que deseja aprender a ler e escrever, necessita uma metodologia que respeite seus processos. Uma metodologia que permita que essa pessoa seja ella integralmente em sua intelectualidade, que permita que este niño se sienta construtor de seu conhecimento e não reprodutor, e não repetidor. Isto é o que genera um salão motivado, uma classe dinâmica. O método que nós elijamos. E o método que esta página divulga é o método Palavras Mágicas, del qual eu sou autora, pero obviamente que antes que eu fuera a autora del método, existiu montão de teóricos construindo essa ideia de aprender a ler, não desde a mecanização, não desde a decodificação, não desde a repetição, não desde o silêncio, não desde a cópia do tablero, sino desde um processo vivo, dinâmico e construtivo, que é de base psicogenética. Essa é a base metodológica que vai a respeitar os niños. ¿Por que eu afirmo isso com toda a segurança? Porque é assim que os niños pensam. Emília Ferreiro, allá em los idos de los 70, quando eu nasci, elaborou a teoria psicogenética. Ella nos muestra e muestra ao mundo que os niños têm um processo, não só os niños, qualquer sujeito tem um processo de construção, que esta pessoa que aprende
dentro de sua cabeça, sigue os mesmos passos de nossos antepassados, quando criaram o código. Es decir, os niños, de verdade, vivem um processo de reinventar o código, se nós lo permitimos, e se temos as provocações didácticas adequadas, que vão fazer com que este niño se enamore de la lectura, se enamore de la escritura. Vuelvo e repito, ¿por quê? Porque está sendo respeitado em seu processo, que é lo fundamental. Então, nós não podemos pretender que os niños sigam nossa condução se eles têm um processo próprio. Emília Ferreiro e Jean Piaget desarrollaram a teoria da construção. Piaget nos mostra que se construye o conhecimento, que não é só absorver, não é só escuchar. Descampou o aguaceiro aqui. Não é só escuchar, não é só absorver. Há que construir. E há um processo de assimilação, conflito cognitivo, acomodação, que genera essa construção a nível psíquico, como funciona nossa mente. Emília Ferreiro, que isso? Toma a teoria de Jean Piaget e ela diz, bueno, pero então, se há uns níveis, como seria para aprender a ler e escrever? E ela desenvolve sua investigação de doutorado, juntamente com Anna Teberoski, justamente falando sobre esses processos, revelando esses processos, mostrando que os errores de los niños não são errores, são hipóteses de um processo de construção, que é muito diferente de está mal, há que borrar, corrija esto. Essa pedagogia centrada en el error, en señalar. No, mi función como maestra es señalar el error y decir que corrija. Esa es la función antigua. Hoy, en la actualidad, es fundamental que construyamos una nueva concepción de ser maestra, que es esa maestra provocadora, mediadora, que respete seus processos, que conhece e que provoca. E lo digo principalmente no campo da alfabetização, porque a forma como um sujeito aprende a ler é determinante para toda a sua vida. Vai quedar marcada em sua construção intelectual esta visão fragmentada da leitura. Por isso que os niños não compreendem o que leem, por isso que os niños têm muita dificuldade ortográfica, porque não são considerados seus processos nessa construção. Então, Emília Ferreiro descobre que há um processo. Em Brasil, Esther Gross dijo, bueno, se Piaget disse que há uma construção, Emília Ferreiro mostra como se dá essa construção em termos de alfabetização. Esther Grossi lo que diz, bueno, como seria a didáctica para isto? Como seria a didáctica que tenha em conta esses processos? Uma didáctica construtiva e não conductista. Uma didáctica de provocação e não de explicação e exposição. E Esther Grossi desenvolve uma didáctica. Pero não há uma metodologia nessa proposta de Grossi. Um método. Hago isso, hago o outro. E esse é o aporte que eu venho a trazer a esse processo. Desde minha prática como maestra, eu vi, digo, não, pero se eu pudiera compartilhar com meus colegas essa maneira de fazer,
considerando esa teoría de Piaget, la psicogénesis de Emilia Ferrero, la didáctica de Grossi, ¿cuál sería el método? El método que se hace primero, que se hace después. Y es esto lo que significa palabras mágicas. Palabras mágicas lo que trae es el método psicogenético. Inédito, nuevo. La teoría de Piaget, muy antigua. La teoría de Emilia Ferrero, muy antigua. La teoría de Grossi, también desde los 90. Pero no había un método. Y palabras mágicas vienen entonces a dar esta directriz clara, esta línea de acción con flexibilidad, inclusión, sin conducción, un método de base espiral, no es lineal, porque miren cómo funciona el método tradicional, no sea sintético ou sea fonético, é acumulativo, vai acumulando. Eu te ensino a M hoje, te ensino as vocales, depois te ensino a M com as vocales, aí tu tienes um conhecimento, mami, mi, mamu. Bueno, agora te vou ensinar a P com as vocales, papé, pi, papu. Bueno, agora vou a unir a ma com a pa, ma, pa. Supuestamente o niño vai acumulando esse conhecimento, vai interiorizando. Pero não é assim. Porque dentro de sua cabecita não funciona assim. Ele tem outros processos e ele necessita mais liberdade e flexibilidade para poder viver esse processo e aprender muito mais rápido. Muito mais rápido que quedar todo um ano ensinando família por família, silábica, las sencillas, las travadas, las triples, las dobles, las quádruples. Isso é um processo conductista. Hoje em dia, os niños não necessitam a condução. Eles necessitam a provocação que les haga construir. Pensar sobre esse código e reinventar-se esse código dentro de sua cabeça. De maneira autônoma, vamos a generar aí um estudante autônomo, que não tem pereza mental, e nem tampouco apatia mental, esse niño que, bueno, e agora que hago? Copia as perguntas. Profe, já copiei as perguntas, agora que hago? Responde as perguntas. Profe, já respondi as perguntas, agora que hago? Haga a próxima tarefa. Certo que existe um processo de dependência, que é generado, essa heteronomia, que é o contrário de autonomia, se genera na mesma instituição educativa. Na mesma escola se genera esta apatia, esta pereza mental, essa atitude dos niños que não é uma atitude proativa. E não é que seja culpa de nós outros, não. É todo um sistema educativo, pero nós somos maestras. Somos as representantes da pedagogia. Como não vamos atener-nos a nossa ciência? Nossa ciência, a ciência pedagógica, que nos ensina, que avança, que nos dá bases teóricas. Devemos buscar em la pedagogia as respostas que nós queremos. E as respostas, eu les digo, está en el socioconstructivismo. Puede que mais adelante tenha outra teoria mais avançada todavía, pues mejor. Pero hoy día, lo que tenemos de el desarrollo más reciente de nuestra ciencia, la pedagogía, es el socioconstructivismo, donde los niños son invitados a ser provocados a construir su conocimiento, desde lo que Chevalar denominou transposición didáctica. Lo que pasa es que nosotros, con los métodos fonético, sintético y global, no hacemos transposición didáctica.
Nosotros simplemente tomamos el código, lo partimos, lo fragmentamos y tratamos de enseñar a los pedacitos. Não hacemos transposição didática. O método Palavras Mágicas aplica a transposição didática. Quando põe em contexto vários conceitos da alfabetização, conceito de palavra, conceito de texto, conceito de leitura, conceito de escritura, conceito de letra, conceito de sonido, conceito de fragmento, pero todo isso é generado em um contexto de provocações. Nós ponemos os niños a ler e a escrever sem saber ler e escrever. E assim eles reconstruem toda a estrutura alfabética, toda a estrutura do código se construye de dentro hacia afuera e não de fora hacia dentro, como generalmente sucede em la educação tradicional. Esse niño que aprende, imagínate, vamos falar de mi neto, por exemplo, ¿no? Mi neto é um niño que vai cumprir 2 añitos agora, 9 de setembro, e ele está aprendendo 2 idiomas. Ele, em la casa, habla português com o papai e a mamã, o papai é meu hijo, e como não era, e em la escola habla espanhol suelto com os amigos, entende o que diz o professor, não é que hable tanto, tem 2 anos, pero se comunica plenamente. E eu vou poner um ninho como este a estudar mame mi mamu e digo outra coisa, não é nem sequer por mi neto, que estou falando de qualquer ninho que estiver em las mesmas condições de Gael, que é mi neto, aprenderia os 2 idiomas, porque os niños podem. Então, como vamos a poner um ninho que tem capacidade de aprender 2 idiomas a la vez, a copiar del tablero, mame, como não se vai aburrir? Se isso não tem nem nada que ver com a forma como ele pensa. Eu vou dizer isso com todo respeito. Eu já utilizei o método tradicional. Não é atacando-te a ti. Por Deus, entenda isso. É que nós temos que ir abrindo a mente, chamando outras companheiras para que também pensem e reflexionem sua didática. Então, como vou a poner um ninho como Gael a copiar? Quando ele tem potencialidade para muito mais. Isso é o que genera a metodologia, é o que genera a apatia, o aburrimiento, a falta de atenção, o não cumprimento das tarefas. Quando nós outros estamos, e eu lhes digo, por experiência própria, como maestra de grupos numerosíssimos, 40 ninhos já tive em grado, 41 foi meu máximo em grado primeiro, em favelas, em lugares pobres. Ou seja, os ninhos são capazes, pero nos está faltando didática, nos está faltando esse conhecimento base. E nos está faltando método. Eu sei que aqui, muitas companheiras, principalmente eu sei que a Argentina tem uma trajetória construtivista. El Salvador também me enterei por uma companheira, Silvia, que é muito chegada, muito seguidora da página, que também já tem uma trajetória de tomar em conta o construtivismo. Pero lo que ella expresa es que, bueno, teníamos ese conocimiento, pero no teníamos un método. Y ahora tenemos un método. Si quieren, busquen aquí en los videos de la página el testimonio de Silvia Esperanza Echevarria. Yo creo que es así el apellido, no sé decir muy bien, pero se llama Silvia Esperanza. Entonces, miren, justamente lo que yo vengo a ofrecer aquí es el método que yo construí, pues a duras penas, equivocándome, haciendo otra vez, repitiendo, teniendo malos resultados en algunos momentos, hasta que logré llegar a un dominio metodológico que me permitió varias veces alfabetizar los grupos en 4 meses.
Por isso eu digo aqui, com toda a segurança, é possível alfabetizar em 4 meses. E muito bem, porque meus ninhos escreviam textos de páginas llenas. Pero há montão de transformações que nós temos que fazer para alcançar esse resultado tão maravilhoso. E a invitação é fazer essas transformações. Essa é a invitação que eu venho a trazer aqui para vocês. De verdade, te valoro muito. Eu não te conozco, mas eu sei que se tu estás aqui hasta esse momento, escutando, é porque tienes uma atitude reflexiva, eres uma maestra que não eres um... Eu digo que às vezes nós maestros, às vezes nos convertimos em robots, não? Vamos repetindo. Eu digo, é muito diferente ter 20 anos de serviço e ter 20 anos de experiência. Muitas pessoas têm 20 anos de serviço, mas só 1 de experiência, porque repitem. A ideia aqui é transformar. A invitação é a transformação. Palavras mágicas vão a mover tu cabeça. Já te digo. Palavras mágicas te vão generar conflitos cognitivos bem-vindos. Porque uma maestra que não reflexiona, que não tem conflitos, é uma maestra que não está em processo de construção. Está em uma zona de conforto didático. Não, eu sempre disse assim me ensinaram, assim vou seguir fazendo. Pero a invitação é pensar em los alcances que puedes ter com uma metodologia construtivista. A motivação de tus estudiantes, o compromisso por parte de los estudiantes, a entrega, o dinamismo de tus classes e tu colega. Eu quero dizer que há dicho que me parece muito, em vários aspectos esse dicho é verdadeiro. Não posso amar a los demás se eu não me amo. Não posso cuidar a los demás se eu não cuido. Não posso ensinar se eu não aprendo. E dentro desta metodologia, o que vai passar é que tu vas a estar muito mais feliz. Porque de verdade, tu vas a identificar que estás desarrollando um trabalho coerente com as necessidades de tus estudiantes. A classe é mais dinâmica, com palavras mágicas, a classe é motivadora todos os dias para uno mesmo. Eu me acuerdo, eu conheci o socioconstructivismo em la mitad de um ano. Eu estava já desenvolvendo mi módulo tradicional, hasta que me encontrei com o socioconstructivismo. E a transformação de mi vida, não estou falando só de maestra, mi vida personal, foi uma transformação de 0 a 100. Sempre me gostou ser maestra. Desde que comecei, me dediquei, me gostava. Pero eu tinha essas angústias, não? Ai, Deus meu, tão aburrida essa classe. Ai, bueno, cada vez que eu ia planear, bueno, vou planear a hora la X. Ai, bueno, como vou trabalhar la X, que vou ser para ensinar bem la X. Eu tinha, e como sempre tinha que estar controlando os ninhos, pareciera, sabe? Ai, não, então era muito cansativo. Porque o comportamento de los niños que me pusieran cuidado, que me repitieran las familias silábicas quando hacíamos a leitura, Miconá, então tinha metade do grupo lendo, outra metade com a cabeça volando, nem aí me estavam acompanhando, isso todo me angustiava. Quando eu conheci o socioconstructivismo, mira, os truenos, cada dia de classe era um dia de aprendizagem para mim, de motivação, de alegria, de ver meus ninhos felizes, aprendendo, jogando, porque palavras mágicas é um método totalmente lúdico. Ele está apoiado e cimentado em la lúdica e na significação. Isso é o que le hace tão poderoso e tão mágico.
Foi um prazer gigante estar aqui com vocês, hablando hoje sobre as metodologias. E te espero ver muitas vezes aqui na página, em los próximos conversatórios, em los próximos cursos. De verdade, é um honor para mim tenerte aqui. Te mando um saludo gigante. E agora vamos falar um momentico sobre o mini curso, então, ¿no? Nosotros hacemos 3 mini cursos grátis al año. Pero este año los pedidos fueron muchísimos. Claro, também os seguidores da página vão aumentando. E muitas por correio eletrônico, em los comentários de Facebook, por mensagem interno, em Instagram, muitas pessoas pedindo: Janice, alfabetização, por favor, alfabetização. México, temos muitos seguidores de México, muitas professoras. Ai, Janice, vou começar com primeiro, por favor, alfabetização. E então, nós não podíamos ser sordas a essa necessidade, a esses pedidos, e vamos então realizar um novo mini curso grátis de palavras mágicas. E eu les digo, aproveite. Eu não sei quando vamos a ter outra vez cursos totalmente gratuitos. Nosotros, los 2 primeiros anos de nesta página estava focalizada em la divulgação. Então, sempre mini cursos grátis. Agora já vamos começar a ser apenas 3 al año. Es decir, aproveitem esse mini curso. Aproveitem, participem, invitem suas companheiras. Se vocês estão com outra companheira, podem dialogar, podem intercambiar ideias e podem aprender muito mais que uma pessoa solita, que não tem com quem intercambiar. São muitas transformações. Então, te invito a participar gratuitamente do mini curso Palavras Mágicas. O link de inscrições está aqui nesse vídeo. Não sei se arriba ou abaixo, na descrição do vídeo está o link de inscrições. Tu puedes clicar allí, responder todas as perguntas. E se tu inscrição é aceptada, vas a receber os enlaces de las clases, ok? Então, te mando um abraço gigante. Aqui está caindo uma lluvia gigante. Te mando um abraço gigante. Foi um prazer muito grande para mim estar aqui, compartilhar contigo. Eu sei que tu eres uma maestra muito especial, senão não estarias aqui até esse momento. Dígame, que deja aí nos comentários, que mais te chamou a atenção nesse conversatório de hoje. Dígame que eu estou aqui lista para leerte. Um grande abraço. Tchau, tchau.